Fala aí pessoal, tudo bem? Ricardo Kinderman aqui para trazer uma quarta aula para vocês sobre o que é API. Então dá uma olhadinha no canal que tem mais 3 aulas passadas, tem uma playlist, tudo bem? E aí, sem enrolação, vamos para a quarta aula. Aí na sua tela tem o meu LinkedIn, fica à vontade para me adicionar, para fazer perguntas, tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui no comentário do vídeo que eu vou responder assim que possível. E aí, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver a diferença entre Swagger e outros tipos de documentação. Então, eu vou voltar aqui para o meu navegador para mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Qual que é a diferença básica entre um Swagger e uma documentação sem ser um Swagger? Um Swagger, você consegue fazer testes dentro da própria documentação, né? Então, basicamente a lógica é essa, tá? Vou explicar aqui a lógica e a gente vai para a prática. Então assim, eu consigo fazer teste direto do site? Sim, eu consigo. Então é um Swagger. Ah, eu consigo fazer teste direto do site? Não, então não é um Swagger. Essa é a regra mais básica de todas, né? Então, voltando aqui, né? Desculpa, eu não estava apresentando para vocês. Eu consigo fazer um teste direto do site? Sim, eu consigo. Então é o Swagger. Não, eu não consigo. Então, basicamente, essa é a diferença de ser um Swagger ou não ser um Swagger, tá? E agora, vamos lá para a prática no navegador. Então, eu tenho aqui 3 sites, tá? Eu tenho o site da VTEX, tenho essa outra API e tenho esse daqui da ViaCep, tá? Esse daqui da VTEX é um sistema bem conhecido para e-commerce. E o que então, esse daqui é um Swagger, tá? E o que identifica ele ser um Swagger? Vamos dizer assim. Eu consigo colocar as autenticações aqui nesse campo. Então, ele até diz aqui, né? Authentication, no header. Então, eu consigo colocar as autenticações aqui. E consigo testar. Então, try it, né? Seria, grosso modo, teste, né? Tente, grosso modo. Então, quando eu clico aqui, passando as autenticações, eu consigo fazer um teste. Então, por exemplo, eu estou aqui essa API aqui, ela é a API de Get Order, ou seja, eu vou pegar os status de pedido dentro da VTEX. Então, se eu conseguisse passar, se eu tivesse alguma autenticação da VTEX e passasse aqui, e passasse inclusive um número de pedido, que a API pede isso, então eu clicaria aqui em Try It, e aqui embaixo ele me retornaria exatamente como a API retornaria para mim se eu desenvolvesse um sistema, se eu testasse no Postman da vida. Então eu posso fazer um teste direto do site, sem ter um Postman, sem precisar desenvolver nada na minha aplicação. Então eu consigo fazer um teste direto daqui. Então, Swagger, posso dizer que sim. Tá? Então, isso daqui seria um Swagger. Vamos pegar essa outra documentação aqui. Então, geralmente o Swagger ele tem mais essa cara, tá? Então, quando um cliente passa um Swagger ou uma coisa assim, ele tem mais essa cara, né? Que você clica, se expande e tal. Então, esse aqui é só um exemplo. Então, nessa API aqui, eu poderia clicar aqui em testar. Ele abre o campo para mim, tá? Eu não vou explicar sobre o que é essa API, é só um exemplo mesmo. Então, aqui eu poderia colocar o meu usuário, minha senha, e aí passando meu usuário e minha senha, eu clicaria aqui em executar. E aí eu clicando aqui em executar, ele usaria esses dados, e aí obviamente não vai funcionar, porque eu não estou passando nenhum dado certo, né? Então, e aí ele funcionaria, e aí ele já executaria aqui a API de login, né? Então, eu já conseguiria fazer um teste direto aqui do site, sem precisar ter um Postman, sem precisar fazer minha aplicação, nada. Então, isso daqui é um Swagger. Tá? Eu consigo testar direto do site, sem precisar de nenhum programa externo. Tudo bem? E quando não é um Swagger? Então, a gente vem aqui para a API da ViaCep, onde essa API aqui a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Fica tranquilo que não vai ficar só na parte teórica, a gente vai para a prática também.
Então, essa API aqui, essa documentação, desculpa. Os três são documentações, tá? A diferença é que tem uma documentação que é um Swagger e outra que não é um Swagger. Então, se a gente pega aqui essa API, então ela traz só textos, tá? Ela vai trazer só texto. Eu não tenho como passar um dado direto para aqui no site, né? O máximo que eu posso fazer é copiar o texto e jogar no meu próprio navegador para funcionar, enfim. Mas eu não tenho como testar direto aqui do site. Então ele não é um Swagger, ele é simplesmente uma documentação, vamos dizer assim, normal, né? Não sei se tem outro termo para isso. Se tiver, me corrija aí nos comentários, tá? Mas basicamente é isso. Voltando aqui pro slide. Então, eu tenho como fazer um teste direto do site? Sim, eu tenho. Então, basicamente ele seria um Swagger. Isso bem a grosso modo, tá? Tô explicando por cima, assim. Eu não consigo fazer o teste direto do site, tipo via CEP, igual tava ali. Não, eu não consigo. Então não é um Swagger. É só uma documentação comum, vamos dizer assim. Então, uma aula aqui rapidinho para você, só para explicar o que é um Swagger. Tá? Então o intuito dessa aula foi isso, explicar o que é um Swagger. E é isso, eu vou estar trazendo as outras aulas para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, não esquece de comentar aqui embaixo. Bom, obrigado aí, fiquem com Deus, até mais.